Você sabia que o Criador dos céus e da terra deu uma ordem para que toda a humanidade se arrependa dos seus pecados? E que o arrependimento, ao mesmo tempo, é um dom gratuito de Deus, para que desta forma os homens vejam, enxerguem os seus próprios pecados? Pois bem, o pecado é um fato sobre toda a humanidade. Após Adão e Eva cair na tentação, o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, e assim o pecado passou a toda a humanidade. Não existe ser humano que nunca peque. A prova disto é que o pagamento do pecado, a consequência do pecado é a morte, e a morte passa a toda a humanidade. A única exceção é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, e depois ele foi tentado em todas as áreas. Em todas as áreas, o Senhor Jesus foi tentado, mas não pecou. Por isso, o arrependimento dos pecados é uma ordem divina. João Batista pregou o arrependimento dos pecados. Mateus capítulo 3, verso 1 e 2. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. O Senhor Jesus, após ter jejuado 40 dias e 40 noites e ser tentado em todas as áreas, ele disse assim também, Mateus capítulo 4. Desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. O Senhor Jesus ordenou também a todos os seus discípulos para que pregassem o arrependimento. Marcos capítulo 6, versos 7 e 12. E após ter ressuscitado dentre os mortos, a prova clara que o Senhor Jesus nunca teve pecado, que ele venceu a morte, ele está vivo, é ele que sustenta a todo o cristianismo. É ele que sustenta a toda a igreja. A igreja na terra é o corpo de Cristo. E a palavra de Deus diz: o que encobre as suas transgressões, quer dizer, o que encobre os seus pecados, nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. O apóstolo Paulo, antes, na sua ignorância, era também perseguidor do cristianismo, mas após ter se arrependido dos seus pecados, ele também escreveu em sua carta aos Romanos, dizendo: porque todos pecaram e estão separados da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Já para todos os crentes, todos os convertidos e já arrependidos dos seus pecados, todos os que já nasceram de novo, a mesma ordem da palavra de Deus é: arrependei-vos dos vossos pecados. 1 João capítulo 2 está escrito: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, a ordem da palavra de Deus para toda a humanidade: arrependei-vos dos vossos pecados e crede no Evangelho do Senhor Jesus. A ordem para toda a igreja: arrependei-vos dos vossos pecados
e crede no Evangelho. A ordem para todos os cristãos é não andar na carne, mas sim para andarmos em espírito e não na carne. Aos Gálatas capítulo 5, verso 16 a seguir. Andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. A inclinação da carne é morte, mas a inclinação para o espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade para com Deus. A inclinação da carne é morte. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, lá no capítulo 8, está escrito: e os que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Ou seja, toda a humanidade, eles vivem segundo a carne. E eles só podem inclinar-se para as coisas da carne. As obras da carne são conhecidas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, para todos os cristãos em geral, em toda a face da terra, também a ordem de Deus é para nós nos arrependermos todos os dias, estarmos dispostos ao arrependimento e ao abandonamento de todos os pecados. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 8, ali está esta clara revelação sobre a sentença de Deus sobre a carne. Romanos capítulo 8, verso 5. Os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, isto é, o homem natural, todos aqueles que não foram regenerados, todos os que não nasceram de novo. Estes são segundo a carne e só podem inclinar-se para as coisas da carne. Mas os que são segundo o Espírito são aqueles que já nasceram de novo, um novo nascimento, nasceram do alto, nasceram do Espírito de Deus, através de crer e aceitar ao Senhor Jesus Cristo. Mas os que são segundo o Espírito devem inclinar-se para as coisas do Espírito. A inclinação da carne é morte. Romanos 8, verso 6. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. A inclinação da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8, verso 7. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Bem, esta breve palavra sobre o arrependimento, que é pouquíssimo pregado nas igrejas em geral, mas a ordem de Deus é o arrependimento para crente e não crente. O arrependimento é um dom de Deus e todos nós devemos pedir diariamente o arrependimento para os nossos corações e também termos a iniciativa e a disposição para renunciar a nós mesmos e abandonarmos os pecados. Só assim poderemos prosperar espiritualmente, crescermos espiritualmente na fé
e na graça que há no nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos todos dos vossos pecados. Deus os abençoe em Cristo Jesus.